Olá, queridos. Eu sou o pastor Lorildo Costa. Nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. O nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Hoje retornamos aqui com vocês para estudarmos a nossa penúltima lição deste trimestre. Durante este trimestre estamos estudando sobre ética cristã. Ética cristã, este é o nosso manual de estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós pertencemos, conforme já dissemos, à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. Completamos no dia 18 de abril do ano em curso 5 anos de existência aqui neste torrão natal. E a nossa sede situa-se na Rua Nova York, número 90, bairro Santo Agostinho, divisa ali com o bairro Volta Grande 3. Rua Nova York, número 90. As nossas reuniões ocorrem sempre às terças-feiras com o estudo da palavra. Às quintas-feiras, às 19 horas, nós temos os nossos cultos, geralmente com participação dos departamentos de nossa igreja. E aos domingos, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical. E às 18h30, sempre teremos o nosso grande culto de louvor e agradecimento a Deus. Vocês certamente serão muito bem-vindos em qualquer uma de nossas reuniões. Vamos passar para vocês os nossos principais endereços aqui no Brasil. Nós temos igreja na Itália, em Portugal, na Espanha, na Suíça e no estado do Paraná, na cidade de Amaporã. Nós estamos ali na Rua Bahia, número 2, na região central de Amaporã. No estado do Rio de Janeiro, em Barra Mansa, nós temos 2 endereços. Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira. E ainda, bairro Vista Alegre, ali na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288, bairro Vista Alegre, Barra Mansa. No Rio Grande do Sul, estamos na cidade de Canoas, Rua Primavera, número 1871, ali no bairro Rio Branco. Em Santa Catarina, estamos em Forquilinha, Rua Francisco Ronque, número 303, bairro Ouro Negro. E em Mato Grosso do Sul, na cidade de Itaquiraí, Rua Getúlio Vargas, número 429, no centro de Itaquiraí. Em Pinheiral, estado do Rio de Janeiro, estamos ali na Rua Benjamin Constant, número 3905, no quilômetro 5. Também na cidade de Porto Real, na Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. Em Coatis, Rio de Janeiro, Rua 1, número 116, bairro Piloto. São Paulo, Ribeirão Preto, Rua Acre, número 1852, bairro Ipiranga. Na cidade de Valença, estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Também em Volta Redonda, nós estamos ali no bairro Santa Cruz, Avenida Ex-Combatentes, número 696. Temos também nossos trabalhos na Índia, na cidade de Chennai, sob a responsabilidade do pastor Gilson Pacheco. Na África, estamos em Moçambique, em Regulado de Chipende, distrito de Caia, na região de Sofala, sob a responsabilidade do pastor Renato Boni, pastor da nossa igreja em Bolate, na Itália. E no México temos ali trabalhos específicos com crianças.
Guanaguato, em Juventino Rosas, sob a responsabilidade do pastor Máximo Grilo. Bem, queridos, conforme nós fazemos todas as semanas, nós temos os nossos livros, as nossas revistas, as nossas literaturas que são produzidas pelo nosso ministério. Aqui a revista Ebenezer Dominical Jovens, uma revista para jovens entre 14 a 21 anos de idade. Ela pode ser usada durante 6 meses e custa apenas R$30. Também a nossa revista do Obreiro. Nós temos aqui por tema a excelência da unidade. Custa R$25. Nesta revista nós temos aqui comentários pelos pastores, dirigentes de nossas igrejas no Brasil e na Itália. E interessante que nós trazemos aqui uma entrevista com o nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Nesta entrevista ele vai discorrer sobre a sua trajetória ministerial durante 32 anos na grande Europa. E hoje já faz 5 anos que ele está no Brasil e é o nosso presidente da nossa convenção COIMEP. Queridos, nós estamos lançando literatura infantil. O livro 1 fala sobre o início de tudo. Histórias bíblicas infantis com imagens que podem ser coloridas, imagens que podem ser também amplificadas pelas nossas crianças. Aqui nós contamos a história da criação com base no capítulo 1 do livro de Gênesis. Crianças em fase de letramento entre 6 e 8 anos de idade. Custa R$15. É um lançamento da Líteres Editora. Ali no site da Líteres vocês o encontrarão. E prosseguindo esta linha de literatura, nós estamos agora com o livro número 2, O Início da Queda Humana. Agora já com base no capítulo 3 do livro de Gênesis. Temos aqui a nossa personagem principal, que é a vovó Lulu. A vovó Lulu, uma contadora de histórias. Ela reúne os seus 7 netinhos em torno da sua mesa e ali começa a contar histórias bíblicas para aquelas crianças que ficam entusiasmadas, ficam encantadas com as histórias contadas pela vó Lulu. Também é um lançamento da Líteres Editora, custa apenas R$15. Nós estamos com o nosso Instituto Bíblico Extensão aqui no Brasil, Instituto Bíblico Missione Europa. O curso básico já concluímos a primeira turma, já formamos a primeira turma e estamos relançando este curso. Esse curso ele pode ser feito à distância por apenas R$30 mensais. Então, o nosso primeiro livro fala da bibliologia. E estamos também com o nosso curso médio. Esse ensino é presencial, mas também pode ser estudado à distância. No ensino médio estamos falando sobre angeologia, a doutrina dos anjos. Este curso custa R$60 mensais. E se o casal resolver fazerem juntos o mesmo curso, nós reduzimos para R$90 por mês. É um curso recomendado para aqueles que amam o estudo da Palavra de Deus. E como estamos concluindo neste trimestre um estudo sobre ética cristã, nós lançamos o nosso livro que também serve de apoio para estas lições. Ética cristã e ética da família, confrontando as questões morais e éticas contemporâneas. Custa R$60 cada unidade. Também lançamos o Manual do Diácono e Presbítero. É um livro
que vai facilitar o curso preparatório de obreiros, especificamente diáconos e presbíteros. Custa R$30. Nós lançamos em parceria com o pastor Emerson Tiago de Souza, pastor ali em Portugal. Também o livro de Ruth, aqui nós contamos a história da mulher moabita que decidiu seguir a Deus. Custa R$30. E o nosso livro, O Etnicismo Babilônico Ontem e Hoje. É o lançamento da Líteres Editora, R$50. Aqui nós contamos como surgiu o paganismo, desde a linhagem de Noé e o seu bisneto, que foi um homem considerado poderosíssimo, né, na terra, chamado Nimrod. A partir de Nimrod, então, foi instituído o paganismo, que se perpetua ainda hoje na nossa era contemporânea. Então, como o paganismo perpetuou-se através da religiosidade. Custa R$50. Também é um lançamento da Líteres Editora. Ainda Líteres Editora, né, nós temos aqui um livro interessantíssimo. É um estudo sobre a Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Doutrinas sobre o Espírito Santo. Pneumatologia. R$50. Também pela Líteres Editora. E o nosso próximo manual de estudos. Comentário do pastor Emerson Tiago de Souza. Os nomes de Deus. Aqui neste livro nós ficaremos conhecendo Deus através dos seus nomes, de Elohim a Jeová Shammah. E então nós iremos comentar a nossa penúltima lição, que tem por título A Obra Social e a Igreja. Lição número 12. O texto áureo está fundamentado no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Lucas assim escreveu: Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Verdade aplicada. A obra social é o resultado da fé operante na vida do cristão. Ser testemunha de Cristo é colocar em atividade a prática da fé que glorifica o nome do Senhor diante de um mundo tão insensível. E dentre os objetivos primordiais desta lição, nós temos 3. Tornar compreensível a posição de Paulo e Tiago no que se refere à obra social. Compreender o conceito de Tiago em relação à obra social. E explicar de que forma a Igreja de Cristo deve lidar com a problemática social. Os nossos textos de referência encontram-se no capítulo 6, livro de Atos dos Apóstolos, versículos 2 a 7. Assim dizem: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Prócoro, e Nicanor e Timão, e Parmenas e Nicolau, e prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé.
Na introdução, comentamos que a igreja contemporânea não pode omitir-se diante das injustiças sociais, ainda que os órgãos governamentais não cumpram com seu dever social. Isso não serve de justificativa para que a Igreja de Cristo deixe de realizar a obra social. Se aqueles que governam têm obrigações para com a sociedade, muito mais nós cristãos, que também fazemos parte do contexto social e não podemos nos omitir como cidadãos da terra e do céu, pois a Igreja também tem deveres assistenciais que precisam ser realizados na prática. Tópico 1: a fé requer obras. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Albert Barnes, teólogo americano, comentou que o apóstolo Tiago deixou implícito neste versículo interrogativo que somente a fé pura e simplesmente não é suficiente para salvar alguém. Ou seja, o apóstolo afirmou que a fé autêntica precisa ser acompanhada de boas obras. A fé genuína gera empatia. Jesus foi o grande exemplo da correta relação entre fé e obras. Nós lemos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 14, o seguinte: e Jesus saindo viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Subtópico 1.1: a fé que opera para a salvação. Paulo, escrevendo em sua epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, teceu o seguinte comentário: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação como temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando Paulo falou aos irmãos de Filipos para que operassem a salvação com temor e tremor, ele fez referência à fé prática que faz do cristão um verdadeiro discípulo de Cristo. Obrar para a salvação significa que todos devem se esforçar para viver de acordo com a palavra de Deus, ou seja, vivendo a fé na prática, com muita convicção, a ponto de temer e tremer. Paulo exortou os crentes filipenses para reterem a palavra da vida. O que entendo com as afirmações de Paulo é que, se os irmãos filipenses não ficassem firmados na palavra e repartidos como ramos saídos da videira verdadeira, eles não poderiam alcançar o reino do céu. Subtópico 1.2. O título é: a fé verdadeira resulta em boas obras. O apóstolo Tiago, escrevendo em sua epístola, capítulo 2, versículo 17, assim se expressou: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É a Bíblia Sagrada que afirma que a fé sem obras é morta. Fé morta por não haver obras. Há muita gente que desvirtua o verdadeiro sentido das palavras de Tiago com o intuito de justificar a salvação por meio da realização de boas obras, conforme dizem os espíritas. Não existe incoerência bíblica entre as falas de Paulo e Tiago,
de que a salvação opera-se somente pela graça de Deus, mediante a fé, ou de que a fé sem obras é morta em si mesma. É verdadeiro o que Paulo escreveu aos crentes em Éfeso. Em sua epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, ele disse: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Também é verdade o que afirmou o apóstolo Tiago. O fato é que as obras, ou melhor seja, as boas obras, são resultado da fé salvadora, não a sua causa principal. Os que praticam boas obras diante de Deus são pessoas que produzem o fruto do Espírito Santo. A respeito deste assunto, Paulo concordou dizendo, em sua epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Subtópico 1.3. Boas obras são serviços que prestamos ao reino de Deus. Ainda o apóstolo Tiago, em sua epístola, capítulo 2, versículos 15 e 16. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? O sentido desta passagem da epístola de Tiago é que a fé, por si mesma, se não vier acompanhada das ações de boas obras, torná-la-ia fria e sem sentido algum. Dizer a alguém, parta em paz, aquente e farte, pode até parecer um trabalho de excelência, mas, se não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? A fé sem obras não corresponderia a nenhum dos seus propósitos. Tiago argumentou que, se alguém estivesse faminto, com sede ou nu, o que a pessoa mais precisaria não seriam desejos bons ou palavras graciosas, ou palavras generosas, mas ações que os desejos bons e as palavras generosas causassem, fazendo nascer uma reação de encorajamento. A fé genuína não gera apenas desejos mentais abstratos, mas a prática de vida voltada para ações do modo que devem ser. Isso ocorre com a fé. Não é suficiente tê-la apenas como motivo para a salvação pessoal, se não vier acompanhado de boas obras, para atender à saciedade dos que têm fome e vestir os que andam nus. O tópico número 2 tem por título Boas obras são socorros que prestamos aos que precisam de salvação. Ainda Paulo escrevendo em sua epístola, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Prestar ajuda aos necessitados faz parte do elenco de dons ministrados pelo Espírito Santo à Igreja de Cristo, incluindo a função instituída originalmente aos diáconos, bem como o atendimento aos carentes de tudo e aos enfermos. Vejamos o que escreveu Moisés no livro de Números, capítulo 11, versículo 17. Então eu descerei e ali falarei contigo,
e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Subtópico 2.1. A fé requer obras como resultado da compaixão. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 34, está escrito: E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus foi seguido por terra por uma vasta multidão. Ele ficou comovido com a necessidade daquela gente e sentiu imensa compaixão ao vê-la. Fixou o seu olhar em cada um deles e os enxergou como ovelhas que caminhavam sem pastor. Jesus estava cansado e com sono, mas renunciou ao seu descanso e começou a ensinar-lhes muitas coisas. No subtópico 2.2, a fé e obras não combinam com o preconceito. O apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, versículos 1 a 4, assim escreveu: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sólido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? A igreja é composta por homens falhos e mortais. Por isso ela está sujeita também a falhas. Quando os seus membros tratam as pessoas com discriminação e as julgam pela sua aparência, a igreja erra. A mensagem de Tiago é pertinente ao que acontece em nossos dias. Este assunto era uma realidade da igreja primitiva, mas não é diferente em nossos dias. Conheço um pastor que faz deferência aos doutores, políticos e militares de sua igreja, mas os pobres são preteridos, enquanto poucos são prestigiados. Há ministérios que precisam ser reavaliados, pois fé e obras não combinam com o preconceito. Há muitos erros que precisam ser consertados e muitos cristãos que precisam arrependerem-se para que haja o conserto. Subtópico 2.3. A obra social e a igreja. Ainda Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículos 26 e 27. Porque pareceu-me bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque, se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. O apóstolo Paulo fez referência à obra social que as igrejas de Macedônia e Acaia fizeram ao ajudarem financeiramente os irmãos necessitados da igreja em Jerusalém. Muitos irmãos sofriam dificuldades financeiras. Eram pessoas que haviam perdido tudo por causa da fé em Cristo. As igrejas da Macedônia e Acaia atenderam ao pedido de ajuda da igreja em Jerusalém.
Elas manifestaram sua generosidade e disposição para socorrer os necessitados. Os crentes de Filipos também ajudaram o apóstolo Paulo financeiramente quando ele esteve na prisão na cidade de Roma. Em sua epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 20, nós lemos este fato. Tópico número 3, a igreja e o entendimento de justiça. Ainda o apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículos 5 e 6. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Tiago relatou que alguns viviam deliciosamente sobre a terra e se enriqueciam ilicitamente às custas da exploração dos pobres. O amor ao dinheiro tornou-se o Deus da era moderna. Outros reduzem o ser humano a objetos e coisas materiais como se fossem mais importantes que pessoas. Lutam pelo poder para manterem o poder sobre os demais seres. São ladrões e assassinos de sonhos e operadores da injustiça social. O título do subtópico 3.1: A igreja como pronto-socorro. Pronto-socorro espiritual e também social. Dissemos assim: é evidente que a igreja funciona mais como um socorro espiritual, pois não lhe cabe a função de desempenhar a responsabilidade, não lhe cabe a função de desempenhar a responsabilidade do Estado. Todavia, até onde for possível, ela não pode omitir-se e deve também atuar como um pronto-socorro social. O campo é muito vasto e poucos são os ceifeiros. Conclusão: a fé genuína somente terá valor para Deus se sairmos da plateia e ocuparmos o palco da vida, a fim de que, de modo prático e diligente, possamos expressá-la mediante ações de boas obras. Fé e obras resultam em atitude de abnegação, desprendimento das coisas materiais e espírito solidário em favor do próximo. Caso contrário, a fé sem obras é oculta e morta. Como reflexão sobre ética cristã e a obra social, queremos deixar-lhes o seguinte texto. A fé genuína em Cristo está intimamente ligada com a obra social, ou seja, as ações práticas de amor são manifestações concretas de fé. Segundo o conceito de ética cristã, a obra social não gira apenas em torno de ações filantrópicas, mas em manifestações reais do amor de Deus, tendo por escopo a dignidade do ser humano, o cuidado com as pessoas vulneráveis e a transformação da sociedade como um todo. O amor ao próximo é o núcleo da ética cristã. Na parábola do bom samaritano, Jesus deixou claro que o amor a Deus abrange o amor ao próximo, tornando a responsabilidade social como dever do verdadeiro cristão. O apóstolo Tiago escreveu que a fé sem obras é morta, o que significa dizer que as crenças interiores devem manifestar-se através das atitudes práticas de ajuda ao próximo. Bem, queridos, concluímos esta penúltima lição. No próximo domingo, então, estaremos encerrando
este assunto de ética cristã neste trimestre. Dia 28 de junho, se Deus disser que sim, aqui retornaremos. E então findaremos os nossos estudos com a ética e o reino de Deus. Esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Ebenezer Dominical, Ética Cristã. E no primeiro domingo de julho, nós já estaremos introduzindo a nossa próxima lição, os nomes de Deus. Custa apenas R$20. Iremos conhecer a Deus através dos seus nomes. Dezenas e dezenas de nomes se referindo a Deus. De Elohim a Jeová Shammah. Ebenezer Dominical. Que Deus em Cristo Jesus Cristo, através do Espírito Santo, continue abundantemente abençoando a todos nós. Até domingo que vem, se Deus assim o permitir.